Welcome to Weaving Paths. Bienvenido a Tejiendo Caminos. Bem-vindos a Tecendo Caminhos, o podcast da rede Jamonet EULAS, o podcast que discute as relações birregionais entre a América Latina, o Caribe e a União Europeia. Olá, bom dia a todos e a todas que nos acompanham. Meu nome é Vitor Ferro e hoje estou aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Kai Eno Lehmann, especialista em gestão de crises. Professor, primeiramente, muito bom dia. O senhor poderia começar essa entrevista com uma apresentação da sua trajetória acadêmica? Sim, então, bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer participar. Eu sou professor associado aqui do Instituto de Relações Internacionais da USP, estou aqui desde 2011, antes disso passei pela PUC-Rio por 4 anos e antes disso estava na Inglaterra, na Universidade de Liverpool, onde também fiz meu doutorado. Cheguei aqui porque encontrei minha esposa, que é carioca, em Liverpool, e ela me trouxe para cá. A minha visão, eu sempre falo isso também para os meus alunos, minha visão é sempre um cara que eu moro aqui faz tempo, 18 anos, mas minha formatura e tudo mais é tudo europeia e às vezes isso te mostra meus comentários e minha perspectiva. Perfeito. Professor, e já iniciando a entrevista, eu queria justamente comentar um pouco sobre o seu tema de expertise, né? Que são as crises, né? E a gestão de crises. Temos vivido um tempo de crises subsequentes. E isso tem levado muitos especialistas a dizer que essas crises têm elementos estruturantes e não são mais crises conjunturais no sistema internacional. Desde a crise de 2008, a Europa, por exemplo, viveu sucessivas crises, né, e de diversas naturezas. No caso latino-americano, crises econômicas e políticas são as que mais têm desestabilizado a região. No âmbito regional, eu queria saber do senhor como a Europa e a América Latina têm respondido a essas crises seguidas e o quão bem-sucedidas foram essas respostas. E, ademais, eu gostaria de saber também se há espaço para mais regionalismo e, portanto, saídas regionais a estes impasses. Então, vamos lá. Eu acho que, em relação à primeira pergunta, nós temos que fazer uma distinção entre a Europa e a América Latina. Eu acho que a Europa e a União Europeia, especificamente, está passando por sucessivas crises que a minha visão são muito estruturais e isso faz com que a União Europeia, ao meu ver, responda a essas crises de uma forma muito reativa. Mas responde de um modo geral. Se a gente for ver, por exemplo, a crise das dívidas soberanas na Grécia, não deveria ter chegado nesse ponto, mas chegou. Por quê? Porque a União Europeia é reativa, não proativa. Ela reage. Uma vez reagida, faz coisas bastante profundas, né? Resgatou. Por mais, a gente pode discutir sobre os méritos da política adotada, isso é outra coisa, mas a Grécia não entrou completamente em colapso, o euro foi salvo como moeda única, que politicamente é essencial para a União Europeia. A mesma coisa com a crise trazida pela pandemia. Então, a Europa sempre tinha dito, a União Europeia sempre tinha dito, não vai ter mutualização de dívidas, né, no âmbito do euro. Não foi, até foi, né? Então, não aconteceu, até aconteceu. Então, vamos dizer, o umbrella de resgate, o guarda-chuva de resgate de Covid, trouxe uma mutualização de dívidas no nível europeu. E a União Europeia tem agido dessa forma sucessivamente.
eu acho que isso daqui para frente vai trazer problemas porque ela não consegue agir proativamente, ela não consegue antecipar problemas. Ucrânia é o próximo exemplo disso. Sempre faz justamente o suficiente para que a Ucrânia não perca a guerra, mas não faz o suficiente para que a Ucrânia possa ganhar a guerra. Então, isso é a Europa. É sempre reativa, mas, por bem ou mal, tem uma resposta regional no final. Na América Latina, eu acho que a gente está 2 passos atrás disso, porque não há respostas regionais a crises. Tem respostas, às vezes, em grupos pequenos que respondem a um problema particular ou outro, mas não a ideia de uma região, seja sul-americano, centro-americano ou latino-americano, essa ideia perdeu muita força nos últimos anos, a meu ver. E o exemplo mais claro disso, me parece, foi Covid, onde não houve uma resposta regional, quando em crises de saúde pública anterior havia antigamente respostas regionais. De Covid, não existia. Talvez um pouco mais na América Central, mas na América do Sul certamente não. E eu acho que isso vai continuar. Eu não vejo no caso sul-americano uma reviravolta ao curto prazo. As estruturas institucionais não existem para isso. Eu acho que nós teremos, tudo indica que nós teremos uma guiada para a direita nos próximos anos, Chile, Colômbia, quem sabe Brasil, o que vai enfraquecer ainda mais qualquer ideia de a criação de uma região politicamente falando, sul-americano, latino-americano. Até porque vai ter respostas diferentes ao Donald Trump e tudo mais. Então eu acho que o regionalismo latino-americano vai fragmentar ainda mais nos próximos anos. É interessante, professor, essa menção ao Donald Trump, porque ele não estava inicialmente representado nas minhas perguntas, mas ele está sempre lá como pano de fundo das suas respostas e até mesmo nas minhas próprias perguntas. Nesse sentido, se a gente pensar nesse cenário de crise do multilateralismo e da globalização que atinge tanto a América Latina como a Europa, como estas regiões têm reagido? E nesse cenário, há espaço para saídas interregionais visando responder aos desafios emanados da desestruturação da ordem internacional liberal? Olha, eu acho que eu sou bastante pessimista nesse sentido. Eu acho que a resposta da União Europeia, principalmente, tem mostrado que a ideia do regionalismo perdeu força. E o exemplo mais claro disso foi semana passada a resposta da União Europeia ao tarifaço de Donald Trump à Europa. Eu sempre falo, para meus alunos, a União Europeia tem poder mesmo em poucas áreas, poder mesmo. E uma dessas seria a economia, o comércio, e ela decidiu não usá-la. O acordo, que na verdade não é um acordo que Ursula von der Leyen supostamente fechou com Donald Trump, e já tem discordâncias entre os dois lados, o que significa na prática esse acordo que não é um acordo. Para mim, é uma das piores coisas que a União Europeia tem feito nos últimos anos, porque basicamente abriu mão do leverage, né? Da influência que poderia ter por nada em retorno. Então, a União Europeia se enfraqueceu. Ela mesma se enfraqueceu fortemente. E a minha sensação é que von der Leyen fez isso porque
dentro da própria União Europeia, agora tem governos dos Estados-membros que não estão comprometidos com o regionalismo como uma ideia. Tem algumas vantagens práticas para a Hungria, para a Eslováquia, para seja quem for, principalmente acesso ao mercado europeu. Para a Hungria é super importante, acesso aos fundos europeus é super importante para todo o sistema Orbán, o sistema Fico na Eslováquia e tal, mas não estão comprometidos normativamente com regionalismo. Então, me parece que a gente vai ver, a gente vai continuar vendo essas políticas sucessivas de tentar evitar problemas maiores. E eu acho que isso que foi von der Leyen fez. Ela fechou esse acordo, que não é um acordo, para evitar maiores problemas daqui para frente diante da situação interna da União Europeia. Isso significa, para levar para a segunda parte da pergunta, que eu não vejo estrategicamente falando, muitas perspectivas para esforços interregionais entre a América Latina e a Europa para enfrentar problemas em comum, seja no meio ambiente, seja Donald Trump, seja econômica, etc. Porque, como falei na resposta à primeira pergunta, já há uma fragmentação do regionalismo latino-americano que piorou nos últimos anos. Então, os dois lados estão fragmentando em termos de uma política regional. E isso faz com que talvez a gente tenha, daqui para frente, acordos pontuais sobre determinadas ações, mas eu acho que estrategicamente não vai ter vamos dizer, juntar esforços das duas regiões para fazer frente aos problemas trazidos pelas tarifárias de Donald Trump. Eu não vejo isso. Eu acho que politicamente, talvez até seja economicamente útil, mas politicamente não há condições para isso. É interessante, professor, o seu comentário sobre a fragmentação, porque eu acho que ele tem muito a ver com a nossa pergunta seguinte. Então, eu gostaria até de fazer um gancho. O quanto o senhor acha que as diferentes respostas de América Latina e Europa a essas crises estão relacionadas ao grau de institucionalidade de seus mecanismos de cooperação e integração regional? Bom, na verdade, na América Latina não tem integração, né? Tem cooperação pontual. Eu sempre me lembro de uma entrevista que eu fiz para um outro projeto em 2014 com um diplomata sênior no Itamaraty, que sempre falou para mim assim, Kai, regionalismo na América do Sul é o que ele falou, um ferramenta específico, um ferramenta pontual para enfrentar problemas específicos. Pronto. Isso 10 anos atrás, 11 anos atrás. Muito mais assim hoje em dia, muito além disso hoje em dia, nessa direção. Então é algo muito pontual. A gente pode ter grupos de países que se juntam para algumas coisas, mas assim, em termos de um grupo, Unasul que esteja funcionando, ou até um CELAC que seja mais do que uma reunião periódica, uma cúpula uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, onde tem uma declaração final que vai dizer que nós vamos fazer algo daqui para frente. Eu não vejo muito além disso, até porque a base institucional não existe. Então, da onde a gente traria ou levaria essa continuidade de políticas regionais, porque não há uma memória institucional, não há uma base institucional que pudesse levar determinados trabalhos para frente. E na Europa, eu acho que nós temos
desenvolvimentos parecidos, principalmente ao lado da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, antigamente, era um contrapeso ao Conselho Europeu e fazia política. Às vezes com sucesso, às vezes não. Eu acho que ao longo dos últimos, eu diria, 20 anos, talvez até um pouco mais, a Comissão hoje em dia me parece muito mais basicamente o secretariado do Conselho Europeu. Então, o Conselho Europeu que faz política. O Conselho Europeu que decide o que vai ou o que não vai acontecer na União Europeia. A Comissão existe para facilitar aquilo que o Conselho Europeu decide, não é um ator autônomo para desenvolver políticas que talvez possam entrar em conflito com aquilo que o Conselho Europeu gostaria de fazer. Então, isso me parece, em termos do desenvolvimento da União Europeia, em termos de uma política regional em nome da União Europeia, isso me parece um desenvolvimento muito ruim. Mas essas são as realidades políticas do momento e, de novo, eu não vejo isso mudando ao curto prazo, principalmente com von der Leyen como presidente da Comissão. Ela é isso. Eu acho que em termos da personalidade, em termos de características, a trajetória dela no governo alemão, ela não vai mudar. Então, eu não vejo isso mudando ao curto prazo. Professor, ao longo desse episódio, o senhor comentou a respeito de várias crises no âmbito europeu. No início desse episódio, o senhor comentou bastante a respeito da crise do euro, ocorrida no início da década passada, mas uma questão mais recente que tem afetado muito a discussão política dentro da União Europeia é justamente a questão da gestão migratória dentro do bloco. Recentemente foi inclusive aprovado o Pacto Europeu sobre Migração e Asilo. O que eu queria saber do senhor o senhor vê esse Pacto Europeu como uma resposta suficiente à questão migratória na Europa? Há uma preocupação na opinião pública sobre imigração. Eu acho que isso é evidente e políticos, de uma forma ou outra, têm que responder a isso. Então, o fato de isso ser uma das prioridades da União Europeia me parece razoável. O que a grande mentira no coração desse debate é que a Europa, assim como várias outras regiões do mundo, precisa desesperadamente de imigração por razões demográficas, por razões econômicas, etc., até o fornecimento de serviços públicos, serviços sociais. E, ironicamente, em países onde a extrema-direita anti-imigratória está crescendo muito, eu sempre, no caso da Alemanha, por exemplo, a AfD está crescendo principalmente em estados que estão passando por um declínio populacional. Então, a população está em declínio e está envelhecendo. Ou seja, a necessidade para o fornecimento de serviços públicos, serviços sociais, é muito grande e não vai ser fornecido por alemães. Então, você vai precisar de imigrantes. E a desonestidade no debate é isso, que todo mundo fala sobre a necessidade de controlar imigração irregular, eles falam refugiados, etc., mas ninguém fala abertamente que a gente precisa de imigração. Tem duas exceções aqui, eu acho que na Europa. Na Espanha, onde Pedro Sánchez fala sobre isso muitas vezes, e dois, ironicamente, Meloni, na Itália, que chegou no poder
com essa mensagem anti-imigração, mas que agora publicamente fala sobre a necessidade de atrair imigrantes. Evidentemente, na retórica, eles fazem uma distinção entre os imigrantes que chegam de uma forma, o que eles chamam de irregular, e os imigrantes que eles gostariam de atrair, que são imigrantes bem qualificados, que vêm com vistos de uma forma regular. Mas no debate público, isso se mistura tudo. A gente fala sobre imigrantes como se fosse um grupo homogêneo. Então, isso é a contradição no debate da União Europeia. E diante dessa contradição, as medidas adotadas não vão dar certo, porque você fala sobre uma distribuição de refugiados, e isso tudo bem. É óbvio que as regras antigas, que basicamente diziam que você tem que ficar no primeiro estado, no estado de chegada, que seriam os países do sul mais pobres, com menos condições de cuidar desses imigrantes refugiados. Isso era insustentável, tanto em termos práticos quanto em termos políticos. Mas quais são os mecanismos de enforcement que a gente tem para garantir uma distribuição mais equilibrada entre os países diante das pressões políticas que existem? E como isso não foi resolvido, e me parece as propostas da Comissão, aliás, o pacto que foi aprovado, não enfrentam essas tensões, a meu ver, essas contradições. O mais provável, me parece, que essa tensão vai aumentar. E as medidas tomadas vão ser cada vez mais restritivas, como resultado que um dos fundamentos da União Europeia, livre circulação, vai enfraquecer. Já estamos vendo isso na fronteira entre Polônia e Alemanha, e em vários momentos entre França e Itália, e aí a União Europeia daqui para frente vai ter um problema normativo, que ela existe para quê? Então, qual é o container, qual é aquilo que une a União Europeia? Era um projeto de paz, livre circulação de bens, as 4 liberdades. A gente está acabando com uma livre circulação de pessoas, porque a gente não tem a honestidade de dizer que imigração é um problema complexo, não é um problema simples. Vamos fechar as fronteiras. Tudo bem, vamos fechar as fronteiras. E aí? Isso não resolve nenhum problema. Refugiados vão continuar chegando e imigração vai continuar a ser necessária para países da União Europeia. Até políticos europeus tiverem a honestidade de dizer imigração é necessária, a questão é como fazer. A gente vai continuar com esse problema e a extrema-direita vai continuar crescendo, porque, na verdade, o centro, a esquerda, a direita, já está adotando as políticas da extrema-direita, que restrições à imigração. Não precisam nem ganhar eleições, eles só precisam pressionar e todo mundo faz. Então, não vai resolver o problema, a meu ver. Professor, e no caso latino-americano, uma das crises que não foram resolvidas ainda é a situação na Venezuela. Chama atenção como países da região, inclusive pesos pesados, digamos assim, como o Brasil, não têm sido capazes de lidar com a crise venezuelana de forma de fato efetiva. Tendo em vista que o senhor recentemente tratou do assunto em um artigo com o professor José Briceño, há ainda a possibilidade de se encontrar uma saída regional a esse impasse? Não, acho que não. Menos hoje do que 2, 3 anos atrás. Até porque, né, mesmo
países que sempre mantiveram diálogo com Venezuela de uma forma ou outra, basicamente não querem mais nada a ver com Nicolás Maduro. Nicolás Maduro politicamente é tóxico, mesmo para líderes como Lula, que estaria, eu acho que estava aberto a um diálogo, e que não é mais, até porque você vai negociar sobre o quê com Nicolás Maduro? Ele deixou bem claro que ele não tem as mínimas pretensões de deixar o poder por meios democráticos. Não há um movimento social com força suficiente dentro da Venezuela para forçar mudanças políticas. Eu nem estou falando em derrubar o governo, quer dizer, estou falando só em uma reabertura do país ao diálogo político, diálogo regional. E nós temos uma postura bem tradicional, de longa data, na América do Sul, de não interferência nos problemas internos de um país. E juntando esses fatores, eu acho que a conjuntura é que isso vai continuar. Eu não vejo uma saída no futuro próximo. Então, a questão é lidar com as consequências disso, que no caso do Brasil, por exemplo, é o fluxo contínuo de refugiados. Evidentemente, o Brasil recebe menos do que a Colômbia, países nas outras fronteiras da Venezuela, mas é uma questão de administrar a situação ao invés de mudar a situação. Perfeito. Muito obrigado, professor, pela disponibilidade em ter nos recebido hoje aqui no Instituto de Relações Internacionais. Eu agradeço, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência. Confiram todos os nossos episódios no SoundCloud, no Spotify e no YouTube. Nosso podcast está disponível também em português, inglês e em espanhol. Siga-nos também online. Estamos no X, no Blue Sky, no LinkedIn e no Instagram. Para saber mais, acessem www.eulas.network. Muito obrigado. Muchas gracias. Thank you.